Good morning or good afternoon, people. Here's the teacher Fred again, and today we will finish the Patch Volume 5 on this fourth week, right? And we will finish the theme about the old empires and the old kingdoms about Africa, right? Vale lembrar que essa teleaula vai estar disponível para você, para o seu responsável na plataforma do YouTube, como mais uma opção de acesso para ele, para que assim ele faça chegar essa teleaula até você. Outra coisa que eu sempre falo é que é importante que você esteja com o material do PET em mãos, tá ok? Essa é uma teleaula do PET, volume 5, semana 4 de língua inglesa, né? E vale ressaltar também que a língua inglesa está vinculada à área de linguagens e que a área de linguagens contempla os conteúdos de língua inglesa, língua portuguesa e artes, tá bom? É uma aula de leitura, né? Interpretação de texto, e também tem um aspecto gramatical que está falando a respeito dos substantivos e dos adjetivos, tá bom? Então, vamos lá para a teleaula. The Songhai Empire. For sure size, few states in African history can compare to Songhai Empire, formed in the 15th century from some of the former regions of the Mali Empire. This West African kingdom was larger than Western Europe and comprised parts of dozen modern-day nations. The empire enjoyed a period of prosperity thanks to vigorous trade policies and a sophisticated bureaucratic system that separate its vast holdings into different provinces, each ruled by own governor. It reached its zenith in the early 16th century under the rule of devout King Muhammad I Askia, who conquered new lands forged an alliance with Egypt's Muslim Caliph and established hundreds of Islamic schools in Timbuktu, while the Songhai Empire was once among the most powerful states in the world. In later crumbled in the late 1015s after a period of civil war and internal strife left it open to an invasion by the Sultan of Morocco. Tradução: o Império Songhai. Pelo tamanho, poucos estados na história da África podem se comparar ao Império Songhai, formado no século XV a partir de algumas das antigas regiões do Império do Mali. Este reino da África Ocidental era maior do que a Europa Ocidental. Da África Ocidental era maior do que a Europa Ocidental e compreendia partes de uma dúzia de nações modernas. O Império gozou de um período de prosperidade graças a políticas comerciais vigorosas e a um sistema burocrático sofisticado que separou suas vastas posses em diferentes províncias, cada uma governada por seu governador. Alcançou seu zênite no início do século XVI, sob o governo do devoto rei Muhammad I, Askia, que conquistou novas terras, fartou-se de uma aliança com o califa muçulmano do Egito e estabeleceu centenas de escolas islâmicas em Timbuktu. Embora o Império Songhai já tenha sido um dos estados mais poderosos do mundo, ele mais tarde desmoronou no final dos anos 1500, após um período de guerra civil e conflitos internos que o deixaram vulnerável à invasão do sultão de Marrocos. Questão número 1. O sexto império africano é descrito como aquele ao qual poucos impérios podem se comparar. Que fatos confirmam essa afirmativa? Pelo tamanho, poucos estados na história da África podem se comparar ao Império Songhai,
formado no século XV, a partir de algumas das antigas regiões do Império do Mali. Este reino da África Ocidental era maior do que a Europa Ocidental e compreendia partes de uma dúzia de nações modernas. 2. Como o Império conseguiu viver um período de prosperidade? O Império gozou de um período de prosperidade graças a políticas comerciais vigorosas e a um sistema burocrático sofisticado que separou suas vastas posses em diferentes províncias, cada uma governada por seu governador. 3. O que aconteceu sob o reinado de Mohammed I? Alcançou seu zênite no início do século XVI sob o governo do devoto Mohammed I, Askia, que conquistou novas terras, fartou-se de uma aliança com o califa muçulmano do Egito e estabeleceu centenas de escolas islâmicas em Timbuktu. 4. Ao usar o superlativo The Best Movie, que destaca o elemento em relação aos outros do mesmo grupo, o autor descreve o Império como um dos do mundo. Essa questão aqui, pessoal, eu vou confessar para vocês, ela ficou um pouco confusa, porque a gente tem aquele termo em inglês, entre aspas, The Best Movie. The Best Movie é o melhor filme, tá certo? Então, eu estou supondo que a possível resposta dessa questão aí seria essa daqui, em relação, ele fala que é um dos maiores impérios que já teve na África, né? Um dos países mais poderosos que já teve na antiguidade. Então, é o que eu acho que poderia ser a resposta. Mas eu vou confessar para vocês que essa questão número 4 aí está meio confusa, tá bom? Então, vamos lá. A resposta, um dos estados mais poderosos do mundo. Quando fala the best movie, ele está falando superlativo, eu acho que tem a ver com essa coisa que o país trabalhado aí, nesse último texto, está falando de um dos países mais poderosos do mundo, tá ok? É o que eu acho, mas como eu vou ressaltar, essa questão ficou confusa, tá bom? Vamos continuar. Número 7, The Great Zimbabwe. One of the most impressive monuments in sub-Saharan Africa is the Great Zimbabwe, an imposing collection of the staked boulders, stone towers, and defensive walls assembled from cut granite blocks. This kingdom ruled over a large chunk of modern-day Botswana, Zimbabwe, and Mozambique. It was particularly rich in cattle and precious metals and stood as a trade route that connected the regions of gold fields with ports on the Indian Ocean coast. Though little is known about its history, the remains of artifacts such as Chinese pottery, Arabian glass, and European textiles indicate that it was once a well-connected mercantile center. The fortress city at the Great Zimbabwe was mysteriously abandoned sometime in the 15th century after the kingdom went to the decline, but in its heyday, it was home to an estimated 20,000 people. Vamos para a tradução. Tradução. O grande Zimbábue é a última civilização que a gente está trabalhando aí no tema proposto no PET, volume 5 de língua inglesa, tá bom? Um dos monumentos mais impressionantes da África subsaariana é o grande Zimbábue, uma coleção imponente de pedras empilhadas, torres de pedra e paredes defensivas montadas a partir de blocos de granito cortados. Esse reino governou uma grande parte de Botsuana, Zimbábue e Moçambique modernos. Era particularmente rico em gado e metais preciosos e ficava ao lado de uma rota comercial que
conectava os campos de ouro do Région com portos da costa do Oceano Índico. Embora pouco se saiba sobre sua história, os restos de artefatos como cerâmica chinesa, vidro árabe e têxteis europeus indicam que ela já foi um centro mercantil bem conectado. A cidade fortaleza, no Grande Zimbábue, foi misteriosamente abandonada em algum momento no século XV, depois que o reino entrou em declínio, mas em seu apogeu abrigou cerca de 20.000 pessoas. Vamos para os exercícios. Número 5. Na parte 7, ainda usando o superlativo, o que se fala sobre os monumentos de Great Zimbabwe, ou Grande Zimbábue. Um dos monumentos mais importantes da África subsaariana é o Grande Zimbábue, uma coleção imponente de pedras empilhadas, torres de pedra e paredes defensivas montadas a partir de blocos de granito cortados. Este reino governou uma grande parte de Botsuana, Zimbábue e Moçambique modernos. Número 6. O que sabemos sobre a economia e o comércio do Império? Esse reino governou uma grande parte de Botsuana, Zimbábue e Moçambique modernos. Era particularmente rico em gado e metais preciosos e ficava ao lado de uma rota comercial que conectava os campos de ouro e Région com portos na costa do Oceano Índico. Número 7. Alguns artefatos foram encontrados revelando ser um centro mercantil com amplo contato. Quais foram eles? Embora pouco se saiba sobre sua história, os restos de artefatos como cerâmica chinesa, vidro árabe e têxteis europeus indicam que ela já foi um centro mercantil bem conectado. Número 8. Em resumo, aos 7 impérios de grande influência na África Antiga, ou seja, pré-colonização, o que você aprendeu sobre a história da África? Isso aqui, pessoal, vamos falar assim, uma questão do seu ponto de vista que ele quer saber. Ou seja, é uma questão de ordem pessoal, tá bom? A resposta é pessoal. O que você compreendeu? Então, o que eu vou apresentar aí para vocês é um modelo de resposta, tá bom? Não quer dizer que a minha resposta está certa e se você já respondeu e tiver diferente, a sua resposta esteja errada, tá bom? É uma resposta de cunho pessoal, tá ok? É só um modelo de resposta que eu vou apresentar para vocês. Então, vamos lá. Aprendi que o continente africano foi berço de várias outras civilizações e não somente a grande civilização egípcia. Aprendi que no continente africano formaram-se reinos e impérios poderosos, seja economicamente, seja culturalmente, ou seja militarmente. Eram civilizações ricas tanto em cultura quanto em matérias-primas, metais preciosos e outras riquezas. Então, como eu disse, essa aí é um modelo de resposta para você, tá bom? Não simplesmente copie, tente dar a sua opinião, tá ok? Vamos continuar. Questão número 9. Pense em habilidades e qualidades necessárias para conquistar aquilo feito pelos reinos. Pesquise adjetivos em inglês e se descreva como se você fosse um daqueles conquistadores. Lembre-se que os adjetivos são usados para especificar ou delimitar o sentido do substantivo ao qual se refere. No inglês, tem-se a ordem adjetivo mais substantivo, como em Wonderful Road e Pretty Woman. Exemplo, I am extremely visionary. I am disciplined and very skilled. Escreva um parágrafo em primeira pessoa. Então, aí eu vou apresentar para vocês um modelo de resposta, tá bom? Então, vamos lá. I would like to travel to a country that contains ruins of was once rich civilization from the past. Rome was a powerful empire. Egypt was an advanced civilization for millennia. Ali eu acho que seria millenniums, tá ok? In South America, there were also ingenious Incas who developed magnificent architectural works, but who used mysterious and surprising construction methods
that even modern techniques are practically impossible to be reproduced. Perhaps we will still have a lot to learn from the inventive peoples of the past. Então, aí tem a tradução que eu passei para vocês. Lembrando que eu coloquei em destaque lá em vermelho os adjetivos, tá bom? Que ele pediu para você trabalhar aí. Então, vamos lá, na tradução. Eu gostaria de viajar para algum país que contenha ruínas do que antes foi uma rica civilização do passado. Roma foi um império poderoso. Egito foi por milênios uma civilização avançada. Na América do Sul havia também, ele pulou erro de digitação, desculpa, os engenhosos incas que desenvolveram obras arquitetônicas magníficas, mas que utilizavam métodos de construções misteriosas e surpreendentes que, mesmo com as técnicas modernas, são praticamente impossíveis de ser reproduzidos. Talvez ainda tenhamos muito que aprender com os inventivos povos do passado. Então, vamos continuar aí. Os próximos exercícios foram extraídos do livro didático de Vera Menezes e colaboradores Alive Rai. 10. Coloque cada uma das palavras abaixo no grupo correto. Então, a gente tem substantivos e adjetivos que a gente vai agrupar. Então, vamos ver primeiro quais são as palavras, né? Confident, flexible, hairdresser, hardworking, health, housekeeper, instructor, insurance, luxury, qualified, reliable, well-dressed. Então, na parte dos substantivos, nouns é substantivos, tá ok? Quais são os substantivos? A gente tem, e os adjetivos? Eu separei quadro dos substantivos e dos adjetivos. Então, vamos ver aí, ó. Confident é um adjetivo, tradução, confiante. Flexible é flexível, também adjetivo. Hairdresser é cabeleireiro ou cabeleireira, e vai para substantivo. Hardworking, trabalho duro, foi para o quadro dos adjetivos. Health é saúde, tá certo? Então, está no quadro dos substantivos. Housekeeper é dona de casa, ou então empregada, né? Empregado ou empregado doméstico. Então, foi para o lado dos substantivos. A gente tem instructor, é instrutor, também é substantivo. E o último, insurance, que é seguro. Mas esse seguro aí, ele está no sentido de seguro de carro, seguro de imóveis, nesse sentido. Então, o seguro de carro ficou muito caro. Então, está nesse sentido, insurance. Tá ok? Se fosse safety é de seguro, mas aí seria um adjetivo. Tudo bem? Continuando. Luxury é luxo. Tá ok? Então, foi para o substantivo. Qualified é qualificado, aí é adjetivo. Reliable é confiável. Confiável também é um adjetivo. Well-dressed é bem vestido, né? Então, também cai no sentido de qualidade, é um adjetivo. Ok? Vamos continuar aí, pessoal. Número 11. Leia os textos abaixo, escreva N nouns e A adjectives para cada palavra em itálico. Então, o texto colocou em destaque a letrinha e a palavra em itálico. Então, foram dois trechos que a gente vai trabalhar aí, tá bom? Então, vamos lá. I worked for 6 months in Peru. Arrived in the capital city, Lima, with no job and very little money. Então, a palavra Peru ali é o país, tá, pessoal? Então, desculpa, tá em letra minúscula, mas é letra maiúscula, tá bom? Então, ó, arrived in the capital city, Lima, with no job and very little money. I decided to look for a job in places. A, popular with tourists.
I soon found a job in big hotel in a resort out of town. I worked as, aí repetiu Wesley, as waiter. I didn't earn much money, but the hotel gave me a room and free food. I had a great time. It was the best experience of my life so far. Então, vamos à tradução, né? Não tem a tradução aí no material de vocês, então é um bônus, tá, pessoal? Trabalhei 6 meses no Peru. Eu cheguei à capital Lima sem emprego e com muito pouco dinheiro. Decidi procurar emprego em locais populares entre os turistas. Em breve consegui um emprego em um grande hotel, em um resort, fora da cidade. Trabalhei como garçom. Eu não ganhava muito dinheiro, mas o hotel me deu um quarto e comida de graça. Eu tive um grande momento. Foi um grande momento da minha vida, né, nesse sentido. Foi a melhor experiência da minha vida até agora. Então, vamos lá. Eu separei entre substantivos e adjetivos, tá ok? Então, o adjetivo, letra A, popular, tá ok? É um adjetivo. Letra B. Letra B é um substantivo, resort, é o nome de um tipo de hotel, vamos falar assim, tá certo? E por último, letra C, waiter é garçom, tá bom? Então, também é um substantivo, tá ok? Vocês entenderam a divisão ali, ó? Então, substantivos, B é o resort, C é garçom. Adjetivo é só letra A, popular, tá ok? Vamos para a segunda parte. A friend and I went to... tá errado ali, é London, tá certo? A friend and I went to London last summer. We found accommodation was really expensive, so we had to get a job fast. We are both experienced bar staff, so we got work in a pub. We lived about the pub with the owners. They were friendly and they even showed us around the city. I studied abroad before, but I discovered that by working abroad, you learn a lot more. Vamos para a tradução. Um amigo e eu fomos para Londres no verão passado. Descobrimos que acomodação era muito cara, então decidimos conseguir um emprego rápido. Somos ambos funcionários experientes de um bar, então trabalhamos em um bar. Vivíamos em cima do bar com os proprietários. Eles foram amigáveis e até nos mostraram a cidade. Já estudei no exterior, mas descobri que, trabalhando no exterior, você aprende muito mais. Essa é a opinião aí do rapaz aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a resolução para encerrar a quarta semana do PET, volume 5. Então, vamos lá. Separei de novo em substantivos e adjetivos. Então, a gente tem letra F, é amigáveis. Então, amigáveis é friendly, tá ok? É um adjetivo. Letra E, experientes, tá certo? Experienced, tá ok? Também é um adjetivo, tá ok? E por último, a que sobrou, letra D, accommodation é um substantivo, acomodação, tudo bem? Então, pessoal, essa foi a quarta semana do PET, volume 5, de língua inglesa, tá bom? Eu espero que o objetivo dessa teleaula esteja sendo alcançado, assim como das outras, que é auxiliar vocês na resolução do PET, tudo bem? Eu desejo, sinceramente, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.